Conversas Cruzadas. Olá, viva, muito boa tarde. A necessidade do país avançar com reformas estruturais e a disponibilidade total do PSD em chegar a entendimento com todos os partidos, PS, por maioria de razão no topo da lista, deverá ser a ideia-chave a marcar o discurso com que Rui Rio, daqui a pouco, muito provavelmente escassos minutos depois da 1 da tarde, discurso com que Rui Rio irá encerrar o 37º Congresso do Partido Social Democrata. Rui Rio deu já conta dessa disponibilidade no discurso de abertura do Congresso na sexta-feira, o discurso tradicionalmente visto como para dentro do partido, para o Congresso, e deverá reforçar a tese na intervenção depois da 1 da tarde, um discurso então já voltado mais para o país. A insistência na necessidade de acordos de regime em áreas como a justiça, o sistema político, a descentralização ou o futuro da segurança social, em nome do interesse nacional, deverá ser o eixo central do discurso de Rui Rio. Como é que a esquerda vai responder ao sucessor de Passos Coelho, numa altura em que há quem veja que o único ponto mais convergente entre Costa e Rio será a descentralização? Bom, esta é uma das muitas perguntas a ser colocadas em mais um Conversas Cruzadas aqui na Renascença, que agora se inicia mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o jurista e empresário Nuno Botelho, numa emissão a marcar ainda o regresso do sociólogo Manuel Carvalho da Silva, aqui no vértice intercalar deste espaço, ainda partilhado com o economista Nuno Garopa. Bom, vamos já pedir as vossas análises ao Congresso e aspectos mais particulares do Congresso, mas gostava de começar por interpelar Luís Aguiar Conraria, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho, relativamente às expectativas à volta do discurso desta tarde de Rui Rio, um discurso daqui a pouco, daqui provavelmente a pouco mais de 45 minutos, um discurso em que Rui Rio deverá insistir na necessidade de acordos de regime. Luís Aguiar Conraria, começava por si. Pois, e isso é o que se costuma dizer, não é? O tradicional, falar para dentro no primeiro dia de Congresso e depois falar para fora no encerramento. Mas, na verdade, neste caso, nem isso me parece assim tão óbvio, depois dos maus resultados que Rui Rio, ou que as listas apoiadas por Rui Rio estão a ter nestas eleições, portanto, nestas votações internas, ele pode ter necessidade de se virar para dentro e falar um bocadinho também para o partido. Que se o fizer, eu lamento, porque realmente gostaria de saber quais são as ideias. Eu gostaria de ver concretizadas as ideias de Rui Rio para o país, porque falar em reformas é fácil, não é? Todos nós andamos há anos a falar da necessidade de haver reformas, da necessidade de reformar o Estado, a Justiça, quer dizer, é fácil dizer que a Justiça deve ser mais célere, não é? Mas se ele quer de facto marcar a agenda e se ele quer chamar o PS para o centro, obrigando o PS a negociar ao centro e, de certa forma, atraindo os seus apoios à esquerda, tem de começar a concretizar alguma coisa. E eu estou curioso em saber, por exemplo, qual é que é a opinião que ele tem sobre a segurança social, saber se, de facto, se vai puxar um bocadinho mais para a privatização da segurança social ou se vai manter um sistema eminentemente público como é o atual. Ele, relativamente à justiça, foi, apesar de tudo, mais detalhado. Eu não sei. Eu, em relação do primeiro discurso, quando ele falou na Justiça, eu realmente retive aquele soundbite que ia dizer que não podemos ter nem a judicialização da política, nem a politização da Justiça. E eu gostava que ele desse exemplos do que é que quer dizer com isso. Não é? Porque eu gostaria de saber se, por exemplo, se ele considera que a forma como alguns ex-ministros ou ex-primeiros-ministros estão a ser neste momento perseguidos no bom sentido, no sentido de julgados na justiça portuguesa, se ele considera isso uma politização da justiça ou não. É que se isso é o que ele considera politização da justiça, eu considero grave. Eu gostava de perceber o que é que ele quer dizer com isso. E também quando fala em judicialização da política, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está a falar de interferências do poder político na justiça? Eu gostava de saber o que é que ele quer... Porque até percebermos o que é que ele quer dizer com isso é difícil discutir, porque todos nós estamos de acordo. Quem é que é a favor da judicialização da política? Imagino que ninguém. E também ninguém é a favor da politização da justiça. Portanto, assim, em genérico, em abstrato, estamos todos de acordo. Só quando ele concretizar é que nós vamos perceber o que é que ele está a falar. Do teu ponto de vista, o facto de Rui Rio, enfim, não se ter centrado, não ter aprofundado
nenhuma questão mais conjuntural, mais objetiva e ter privilegiado aquilo que alguns dirão, enfim, serem os traços mais estruturais, mais abrangentes do seu pensamento, terá jogado contra ele neste Congresso? Não, eu penso... Ou ele ainda está a tempo, agora no discurso... Não, e é evidente que não é num discurso inicial, nem no discurso de hoje, que ele vai ficar com toda a sua política definida. Isso é evidente, também não, as coisas têm o seu tempo, não é? O que jogou contra ele no Congresso, apesar de me parecer, de certa forma, propositado da parte dele, é a atitude que ele tem de desafio permanente para com o partido, não é? Quer dizer, quando ele tem, depois de aquelas juras e de amor a Passos Coelho e o agradecimento pelo bem que Passos Coelho fez ao país, a seguir nomear para sua vice-presidente uma pessoa, estamos a falar de Helena Fraga, que apresentou queixa-crime contra todo o governo presente no Conselho de Ministros que definiu o mapa judiciário e apresentou mesmo queixa-crime em tribunal. Portanto, os membros do governo foram declarados inocentes. Todos os ministros que estiveram na reunião do Conselho de Ministros em que foi aprovado o mapa judiciário. Portanto, o tribunal em 2016 decidiu sobre isso, dizendo que a queixa não fazia sentido nenhum, o que me parece também mais ou menos óbvio. Quer dizer, quando depois do agradecimento ao governo anterior ou ao líder do governo anterior, apresentar como vice-presidente alguém que o expôs em tribunal com queixa-crime, é evidente que isto é uma atitude de desafio. E é evidente que ele sabe disso, e portanto é evidente que isso teria de ter resultados nas votações que iriam decorrer umas horas depois. E, portanto, esta má votação que ele está a ter, as más votações que ele aparenta estar a ter agora de manhã... Vamos já conferir isso daqui a pouco. Ele tinha de estar a contar pouco. com elas, não é? Quer dizer, ele não é burro. Ele tem de estar a contar com elas. Nuno Botelho, expectativas em relação ao discurso da 13h? Boa tarde a todos. Eu estou com muitas expectativas, muitas e boas expectativas. Eu acho que o Congresso começou de forma muito calma. Rui Rio, de facto, fez um discurso inicial que não se esperava outra coisa, ou seja, em que falou das linhas gerais daquilo que pretende para o país, mas que não apresentou, digamos assim, também nenhuma novidade especial. Foi um discurso de abertura de Congresso, um discurso que normalmente é para, no fundo, aquecer um bocado os motores e aquecer um bocado a plateia, falando um pouco aos militantes. É normal, quem já esteve nestas coisas sabe que é um discurso perfeitamente normal. De facto, não especificou grande coisa. Eu pegaria também na questão da justiça, porque de facto para quem, e esse é o ponto que eu acharia mais de assinalar, para quem falou tanto na judicialização da política ou na politização da justiça, ir buscar Helena Fraga pareceu-me, mais do que uma provocação, pareceu-me um erro. Atrevo-me a dizer que acho que vai ser um erro, porque de facto diria que é um elemento tóxico, digamos assim, para a Comissão Política do Rui Rio. A antiga ministra Paula Teixeira da Cruz acusa Rio de traição pela escolha. E há muita gente a mostrar grande desconforto. Eu não usaria termos, compreendo o desconforto e isso sei que caiu muito mal no Congresso, caiu muito mal junto dos militantes. É evidente que se somarmos a isto portanto, até o primeiro discurso, tudo bem, toda a gente bateu palmas, não houve problema nenhum, estava tudo imbuído ainda do melhor espírito. Depois falou também, antes tinha falado de Passos Coelho, para quem eu acho que se deve também uma palavra, e gostaria também de dizer que falou muito bem, falou ao seu nível, ao seu estilo. Claro, os jornalistas disseram um pouco longo, um discurso um pouco longo, um pouco explicativo, mas isso é normal em Passos Coelho. Quem conviveu com ele, como nós convivemos durante tantos anos, percebemos que de facto é a sua forma de estar, mas teve um discurso de Estado, um discurso estadista, sai em alta do partido e, portanto, desse ponto de vista também, digamos assim, encerra uma fase da vida dele muito bem. Mas relativamente ainda a Rio, o sábado é que foi, digamos assim, o grande dia. Sexta-feira não foi um dia de assinalar nada de especial. Porque a partir do momento em que começam a ser delineadas as estratégias e as listas, quer para o Conselho Nacional, quer para a Comissão Política e a apresentação dos nomes da Comissão Política, o Secretário-Geral e tudo mais, aí é que a porca torce o rabo, desculpem uma expressão. E a partir daí é que Rui Rio começa a ter dificuldades. E aí eu acho que Rui Rio comete um erro. Rui Rio perde ontem uma oportunidade de rejuvenescer o partido. Perde, a meu ver, a grande oportunidade. Porque ninguém estava à espera que ele fosse buscar grandes coelhos da cartola, ninguém estava à espera que ele fosse buscar, mas estavam à espera que ele fosse buscar alguém mais jovem, alguém mais
digamos assim, que representasse setores do partido, mas que não fosse tão ligado às máquinas. E o Rui Rio apresenta uma comissão política. Eu falaria, por exemplo, não que eu tenha alguma coisa contra, mas por questão de cotas foi buscar 3 mulheres, por exemplo, que, a meu ver, pouco vão acrescentar. São pessoas muito estimáveis e que estariam, no meu entender, muito bem numa comissão de acompanhamento, num conselho consultivo, num conselho estratégico qualquer de acompanhamento de qualquer área, como, por exemplo, Graça Carvalho, para a inovação, para o ensino superior, tudo bem. Mas não são pessoas, quer Graça Carvalho, quer Isabel Meireles, e fundamentalmente Helena Fraga, não são pessoas para ter, no meu entender, e assumo o que estou a dizer, não são pessoas para ter peso para fazer parte de uma comissão política permanente nacional de um partido como o PSD com ambições de governar o país. Portanto, desse ponto de vista, obviamente, tem grandes nomes, como Castro Almeida, como Moraes Sarmento, muito bem, são pessoas, de facto, que se destacam pelo conhecimento que têm do partido, pelo conhecimento que têm do país, das políticas. David Justino, também muito bem, é uma pessoa que, de facto, é muito forte em políticas públicas, fundamentalmente na área da educação, compreendo perfeitamente isso. Mas, desse ponto de vista, eu acho que há aqui nomes que, de facto, não cabem, não jogam. E aí é que eu acho que se perdeu uma boa oportunidade para rejuvenescer. Eu iria buscar até outros nomes, até pessoas que estiveram com ele, que não compreendo, pessoas que estiveram com ele na campanha desde o início e que não são aproveitadas nem para vogais da Comissão Política. E que eu acho que, desse ponto de vista, se perde aqui uma oportunidade para rejuvenescer um pouco o PSD. Porque o que sai também destes dias de Congresso é que as caras são sempre as mesmas, um pouco como o PS. Os partidos estão com esse problema, com esse drama, não têm a capacidade de rejuvenescer-se. Claro que o Rui Rio falou que vai deixar de haver vetos de gaveta nos militantes, vai passar a haver, de facto, vai querer que entrem mais pessoas, mas é preciso passar das palavras aos actos e, desse ponto de vista, eu acho que se perde aqui uma oportunidade. É o primeiro comentário que eu teria a fazer e depois a seguir falaria de... Justamente. Manuel Carvalho da Silva, seja bem-vindo. As expectativas em relação ao discurso daqui a pouco? As expectativas decorrem daquilo que podemos, neste momento, analisar. E, portanto, não há que colocar grandes expectativas. Há, acima de tudo, que fazermos uma análise do que se observa até agora e, a partir daí, do que se pode projetar para o futuro. E eu gostava de fazer as considerações prévias antes de arrumar alguns campos de conteúdos. A primeira observação é que a leitura que está hoje, até agora, na opinião pública sobre o Congresso, é uma leitura essencialmente feita pela comunicação social, que hoje é a imprensa e a comunicação social em geral, profundamente dominado pela direita, onde campeiam uma obsessão quase de arrumar a atual maioria parlamentar. Olha que eu não concordo nada consigo. Mas eu gostava de expor as minhas ideias. Faz favor. Tá. Mas eu também posso dizer qualquer coisa. Mas, portanto, existe essa ansiedade, o desejo é natural, é a luta política, agora a ansiedade, tudo isto leva para um desfazamento, do meu ponto de vista, entre aquilo que está a ser, em muitos aspectos do que está a ser dito sobre o Congresso do PSD e aquilo que é a interpretação e o posicionamento da sociedade. É a minha análise que gostava de colocar. O segundo aspecto é, sem dúvida, que é um congresso. Para mim é um congresso importante, este congresso do PSD. É importante porque mostra uma quantidade de problemas que não estavam assim tão visíveis. É um retrato importante do Estado da direita e de bloqueios que estão a marcar a vida da direita e que têm influência nos próprios bloqueios do país e na forma como o país pode ou não sair vencer desafios que hoje se apresentam. Eu diria que, a partir daqui, que há que arrumar 3 campos de questões. Primeiro, os problemas internos. E aí, Rui Rio partia de uma votação quase partida ao meio, né? Teve 52% dos votos, mas além disso, estiveram em disputa ele e Santana Lopes, mas havia outros que ficaram nas encolhas, mas que não se reviam nos 2 candidatos.
E agora a votação para o Conselho Nacional, a lista a obter 33% dos votos, dos lugares, é um sinal disto. Há toda uma expressão no Congresso de calculismos, há uma identificação de posições várias, não é, a exigirem que Rui Rio não passe do curto prazo e a prepararem cenários do futuro. Depois há a identificação de pessoas colocadas nos órgãos, sim senhor, mas não basta colocar as pessoas, preciso ver como é que se constrói uma equipa. Não há nenhum sinal forte até agora da existência de uma equipa, muito menos de um programa e de uma visão estratégica. Segundo aspecto... Mas o Manuel não acha que, por exemplo, a integração de elementos afetos a Santana Lopes, em muitos aspectos até foi pacífica e sim, mas eu conseguida? repito a ideia, porque julgo que não choca com o que o José está a avançar. Eu disse, a colocação das pessoas nas listas não significa a sua... Ou seja, não basta dar o nome, ou não basta anunciar o nome. É preciso perceber sinais da sua presença ativa, forte, determinada, e de que estes elementos vão constituir uma equipa. E tudo isso até agora não tem, de facto, consistência. Do seu ponto de vista, são tenos esses exatamente. Sinais, o outro aspecto é, a partir desta arrumação, o segundo aspecto, e queria ser rápido, que eu relevo, é a orfandade que uma direita organizada dentro do PSD, mas uma direita que uns chamam inorgânica, outros dizem fora do PSD, mas querem fixar o PSD a um rumo que a direita e a extrema-direita na Europa estão a marcar. E essa direita que teve no governo de Passos Coelho a melhor interpretação de todos os governos depois de 25 de Abril, essa direita sente-se em orfandade, mas vai continuar a andar. E estando a comunicação social, fala-se muito do papel do Observador, mas também de outras coisas, mas se nós virmos os posicionamentos insultuosos aos portugueses de Ferraz da Costa nos últimos dias, se virmos o anseio de Alberto João Jardim de referendar a Constituição, pôr de lado a democracia para que a esquerda não tenha acesso ao poder, e podemos falar de outras coisas, isto dá um sinal do que vai ser essa pressão de orfandade, ou seja, as réstias de social-democracia que se vêem neste Congresso estão muito bloqueadas. E isso leva-nos, não vou avançar desde já, à questão do Bloco Central e das possibilidades, porque eu acho que a maior parte do que tem sido dito sobre isso não tem fundamento. E depois está a questão fundamental, que no fundo dá origem à pergunta do José Bastos, e que os meus companheiros de painel de hoje já estavam a debater, que é os grandes desafios que aí estão. Mas quais são os grandes desafios? O que é que Rio vai dizer? E eu enuncio apenas agora sobre como resolver o problema da dívida, como gerirmos a dívida num contexto que há alguns traços que dão indicadores do o que é que vamos viver nos próximos anos. Como consolidar níveis de crescimento e fazê-los avançar ainda mais, evoluir ainda mais. Ou seja, nós estamos com um crescimento que ainda é frágil à luz daquilo que é necessário e, acima de tudo, não está suficientemente sustentado. Terceiro, o que é que vem aí quanto à matriz de desenvolvimento, de desenvolvimento económico, para já não falar do desenvolvimento do país, como é que encaramos a diversificação da economia, como é que gerimos aquilo que são potencialidades? Que respostas a isto? Que respostas em relação à juventude? Nós continuamos a perder jovens. Isto leva a discussões muito profundas, a encontrarmos desafios quanto seguramente à forma, e eu já termino, quanto à forma como as universidades devem funcionar, etc. Um outro aspecto são os reequilíbrios no trabalho. Mas o que vem é a receita que estava detrás de austeridade, a descentralização, a segurança social, todos estes temas são temas que precisam de posicionamento. E eu não estou a ver
mesmo que Rio responda a alguns deles, que aponte caminhos, a situação interna é de tal ordem, um somatório de contradições e de disputas que deixa muito pouco espaço. Manuel Carvalho da Silva elencou aqui uma série de pontos que, alguns dos quais podem ter resposta daqui a poucos minutos. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu tenho alguma dificuldade em ser tão pessimista como o Carvalho da Silva. Os congressos dos partidos, e estou a falar dos partidos com, digamos assim, com um espírito democrático, como o PS, o PSD, o CDS, são férteis em discordâncias e em discussões. Portanto, tudo isto que aconteceu e que eu elenquei sábado, por exemplo, as divergências entre as distritais, a dificuldade que as distritais têm de ter os seus lugares, a dificuldade que os presidentes das distritais que apoiaram Rui Rio ou Santana de se verem fora das listas e a tristeza que têm e a dificuldade e a luta que fazem para alcançarem um lugar, por pequeno que seja, num Conselho Nacional ou numa coisa, são normais nestes partidos. Os congressos agora não têm a carga dramática não que tinham no passado. Mas mesmo assim têm, porque quando há que fazer as listas é preciso lutar por esses lugares. E, portanto, é normal que haja esta ideia, para quem está de fora e que não esteja tão habituado, mas nestes partidos é normal haver estas divergências. Portanto, eu acho que é salutar isso, não vejo aqui problema absolutamente nenhum. O que eu acho que acontecerá, ao contrário do que vaticinou o Carvalho da Silva, é que Rui Rio, se há coisa que Rui Rio é social-democrata. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos perante um presidente do PSD que vai, de facto, dar uma matriz social-democrata ao partido. Eu disso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Rui Rio é um homem de bem, é um humanista, é um verdadeiro social-democrata, já deu provas disso. Quando esteve aqui na Câmara do Porto, desenvolveu a área social de forma como nunca antes ela tinha sido desenvolvida, reabilitou bairros sociais como eles nunca foram reabilitados, deu de facto dignidade aos pobres, trabalhou muito para essa área, para essa franja da população. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos perante alguém que vai apontar de certeza absoluta caminhos. Podem não ser os caminhos que o Carvalho da Silva pretende ou que as pessoas, todos os portugueses pretendem. Serão os caminhos que ele entende para pôr de novo o PSD nos trilhos e de novo o PSD digamos assim, fazer moça e sombra ao Partido Socialista e à geringonça. E desse ponto de vista, permitam-me que diga que, de facto, também há divergências e há problemas basta ler os jornais ontem e hoje para perceber que, de facto, Rui Rio, mais uma vez, não tem uma boa imprensa. Isso estamos de acordo e eu percebo isso. E, desde logo, não tem uma boa imprensa porque escolhe as pessoas não propriamente pela sua simpatia junto dos jornais, mas por aquilo que ele entende que são as melhores situações. Isso não muda nada quanto às críticas que eu fiz na sua escolha anterior. Portanto, eu acho que ele está a correr riscos nessas escolhas, mas são riscos que ele terá que medir e será responsabilizado por elas. Portanto, é legítimo que ele faça as escolhas que entender. Eu não estou contra as escolhas, eu posso achar que podem ser melhores ou podem ser piores. Desse ponto de vista, portanto, eu discordando em absoluto do que foi dito anteriormente, eu acho que Rui Rio, desse ponto de vista, vai agora, a partir da uma, dar-nos aqui de certeza absoluta pistas. Eu não conheço o discurso, mas tenho a certeza absoluta, e daquilo que conheço dele, que ele irá dar pistas. E Rui Rio tem outro ponto que as pessoas não podem nunca subestimar. Rui Rio é um homem muito meticuloso, muito obstinado e, de facto, muito trabalhador. E, desse ponto de vista, o PSD precisa, de facto, de alguém que arruma a casa do ponto de vista interno, como ele próprio falou no discurso, mas também que comece a talhar, a percorrer caminhos que permita chegar a 2019 com condições para ganhar. Nuno, acho que, desse ponto de vista... Antes de voltar ao Luís Aguiar Conraria, o Pedro Magalhães, um dos mais prestigiados cientistas políticos do país, embora a designação não seja propriamente muito comum, referia na última sexta-feira que Emmanuel Macron, por exemplo, não deixa de acompanhar os seus principais discursos políticos, os seus discursos políticos relevantes, de propostas, de exemplos concretos do que quer fazer e de como vai fazer. Desse ponto de vista, há aqui uma responsabilidade do Rui Rio ser também mais objetivo, mais concreto, dar exemplos, ou há um problema também em Portugal, os partidos não têm gabinete de estudos, sim, as lideranças... Não... Sim, esse é um problema e é o que eu acho que Rui Rio vai tentar trabalhar. Rui Rio, como meticuloso que é, não fala do que não sabe.
Rui Rio eu trabalhei com o Rui Rio 3 anos, portanto sei do que estou a falar. No primeiro mandato do Rui Rio estive na Câmara do Porto com ele e trabalhei muito com ele, muitas horas, e de facto Rui Rio não fala do que não sabe, e, portanto tem que se preparar e prepara-se para trabalhar. E portanto eu auguro essa preparação, essa organização de think tanks, de grupos de trabalho, de resto, que é absolutamente essencial. Da Silva colocava aqui e que está várias ao questões, serviço dos governos e não está ao exemplo, serviço das oposições. É muito difícil com exemplos fazer concretos, oposição o em que fazer Portugal relativamente à dívida, o que fazer para aumentar a competitividade das empresas, certeza. vai mexer no IRS, não vai? Exato, e eu acho que ele vai apresentar propostas nesse sentido. Não sei se vai apresentar hoje. Eu não sei se vai apresentar hoje, mas também não temos que estar todos muito nervosos com isso. Ele tem tempo ainda para apresentar essas propostas. Não podemos estar à espera que o homem jogue agora as cartadas todas. Hoje, a esta hora, à hora à 1 da tarde, começa a apresentar tudo para depois não ter mais nada que dizer a seguir. Portanto, vamos com calma desse ponto de vista e acho que temos todos muito tempo. Agora, o que eu acho é que há todas as condições para ele, de facto, fazer um bom trabalho, que não é fácil, mas para fazer frente a isso. Luís Aguiar Conraria, e como é que previsivelmente... Só para concluir, desculpe, e a questão da imprensa, o facto de ter sido dito que a imprensa era dominada pela direita, eu acho que quem lê os jornais percebe perfeitamente que a imprensa, se for pela direita, não é pela direita do Dr. Rui Rio, será por uma outra direita qualquer, que se calhar não interessa muito ao Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio é muito mais esquerda do que se pode pensar. E, portanto, desse ponto de vista também aí vai ser uma surpresa. Não vai propriamente fazer a vida fácil. Não vai, mas Rui Rio não é direita. Só quem não conhece Rui Rio é que pode achar que Rui Rio é de direita. Luís Aguiar Conraria, e como é que a esquerda previsivelmente irá reagir? O Expresso escrevia que o Presidente Marcelo tem já uma informação útil para transmitir a Rui Rio amanhã, segunda-feira, quando o receber em Belém, é de que, de resto, depois das audiências a todos os partidos ao longo da última semana, o Presidente da República terá terá identificado um único tema em que Costa estará disposto a negociar de imediato com Rio, a descentralização. Quanto ao resto, ainda de acordo com o Expresso, a percepção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é de que a geringonça estará de boa saúde, mesmo apesar da tensão por causa da legislação laboral. Há uma determinação do PC e do Bloco em levar a legislatura até ao fim. Determinação ou dificuldade em assumir a opção contrária. Luís, como é que... Estás-me a pedir para comentar as opiniões do Presidente da República sobre a situação política portuguesa? Não, estou a pedir como é que previsivelmente a esquerda poderá reagir. Não, mas e com este dado objetivo do Expresso. Mas isto é interessante, porque isto de facto é difícil. Eu tenho dificuldades em olhar para um Presidente assim e para discordar da análise política de um Presidente, porque realmente não estou à espera que um Presidente faça esse tipo de análise de comentário político. Mas indo à questão como é que a esquerda vai reagir, se falarmos de a esquerda do PS, é evidente que vai reagir mal a o que quer que seja que ele diga, não é? Portanto, o objetivo é, se ele não apresentar propostas, vão dizer que ele não apresenta propostas, se ele apresentar propostas concretas, vão dizer que as propostas concretas não prestam e que são um avanço do capitalismo. Luís, eu pedia-te só um pequeno compasso de espera justamente para darmos um salto até ao Congresso do PSD. Vamos até ao Congresso com a Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença. Olhando, Eunice, desde já para a votação para os órgãos nacionais do partido. Olá Zé, boa tarde. Acabámos de receber indicações sobre essa votação e aquilo que mais chama a atenção é a forma como os congressistas manifestaram o seu descontentamento para a lista do Conselho da Comissão Política Nacional do PSD, ou seja, a direção do partido, o órgão mais restrito de apoio a Rui Rio. E aí os congressistas manifestaram o seu descontentamento com os nomes escolhidos através de votos brancos e nulos. E em votos brancos e nulos houve mais de 200 votos, ou seja, quase 40% dos votos expressos foram brancos e nulos e Rui Rio consegue apenas 60% de aprovação para a sua direção.
Uma direção em que a grande novidade foi a inclusão do nome de Elina Fraga, a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, que já motivou uma acusação de traição a Rui Rio por parte da ex-ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, e que, pelos vistos também, pelos vistos e pela prova destes votos, também não agradou assim muito aos congressistas que estão aqui neste 37º Congresso do PSD, que daqui a pouco encerrará. Em relação aos outros órgãos, para o Conselho Nacional, a lista conjunta negociada entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio conseguiu eleger 34 nomes para o Conselho Nacional, foi a mais votada, não consegue a maioria dos membros eleitos, mas isso é relativamente normal nestas eleições internas do PSD. A lista oficial raramente consegue a maioria dos membros eleitos, porque o órgão mais plural do partido é o Conselho Nacional, é o órgão para o qual existem sempre mais listas. Este ano houve 8 listas, a lista liderada por Pedro Santana Lopes, em que Pedro Santana Lopes é o primeiro nome e Paulo Rangel o segundo, foi a mais votada, elege 34 e acaba por dar um sinal de alguma união no partido que a votação para a Comissão Política não dá. Eunice, de acordo com o horário previsto, temos então o discurso de encerramento pouco depois da 1h. Se tudo correr, enfim, ao ritmo previsto. Sim, se tudo correr ao ritmo previsto. A sala já está a encher-se de congressistas, mas ainda com um grande burburinho, ainda com muitas conversas laterais. As pessoas tardam a sentar-se. A indicação que tínhamos era que os resultados começariam a ser anunciados oficialmente, que ainda não foram. Estes resultados que eu dei foram conseguidos pela nossa repórter Paula Queiro Varela, junto de fontes do PSD. Os resultados começariam a ser anunciados por volta das 12h45, portanto, por volta desta hora, de maneira a que o discurso do líder começasse entre as 13, entre a 1h e a 1h15. Vamos lá ver então se não atrasa muito. Muito obrigado, Eunice Lourenço, com Susana Madureira Martins, Paula Queiro Varela, Graça Franco e ainda José Ferreira, a equipa da Renascença no Congresso do PSD. Luís Aguiar Conraria, retomando então o raciocínio de há pouco, e se eventualmente quiseres introduzir já estes novos dados relativamente à votação para os órgãos nacionais do partido. Quero, porque eu ia um bocadinho neste sentido, e portanto estes dados vêm confirmar que é a questão a questão de Rui Rio estar com uma atitude de confronto. E estar de confronto interno. Portanto, há toda a questão externa, e já sabemos, todos os partidos da oposição vão estar contra o que quer que ele seja que ele diga, e essas reações são normais e são expectáveis. O que, de certa forma, estará a deixar muita gente surpreendida é a atitude de confronto nacional com que ele está dentro do partido. E o dos casos mais polémicos é o da Elina Fraga, não é? Antiga bastonária da Ordem dos Advogados, que tem tido algumas declarações em que faz lembrar Marinho Pinto. Aliás, ela é considerada uma delfim de Marinho Pinto, que terá posto ou terá contribuído para a eleição dela para bastonária da Ordem dos Advogados, e isto é um mau cartão de visita. Mas o que é um excelente cartão de visita é nós sabermos que os grandes escritórios de advogados são todos contra ela. E eu gostava de perceber qual das facetas é que ele vai querer aproveitar desta vice-presidente. É este lado populista dela, na linha de Marinho Pinto, e também que foi eleito com a história na altura mesmo quando Marinho Pinto eram os advogados descamisados que votavam nele, apesar de ele os ter prejudicado bastante, penso eu, pelo menos alguns. Mas, por outro lado, uma pessoa gosta de ver os inimigos e gosta de ver as pessoas... Mas a Elina Fraga, justamente uma advogada de Mirandela, foi também eleita um pouco com os votos desses dos pequenos advogados de província, muito longe dos grandes escritórios, como referias. Isso é interessante, e eu gosto de alguém que tem os grandes escritórios de advogados de Lisboa e do Porto contra. Portanto, gosto de saber que o Lobo Xavier está todo chateado, gosto de saber que muitos advogados em Lisboa estão chateados. Isso é uma coisa que eu percebo. Portanto, eu gostaria de ver onde é que vai esse confronto. E indo aqui um bocadinho àquilo que há bocado Carvalho da Silva referiu, foi o discurso ou a entrevista que Ferraz da Costa deu,
que é extraordinária, a dizer que as empresas querem contratar pessoas e as pessoas não querem trabalhar. Portanto, neste momento o desemprego não baixa porque as pessoas não querem trabalhar. Eu gostava de ver uma linha no discurso de Rui Rio contra este tipo de mentalidade. Porque, obviamente, que dizer que as pessoas não querem trabalhar é perfeitamente legítimo dizer que ele simplesmente não paga o que as pessoas querem. E, portanto, ele está a oferecer más condições. Já agora Luís e Manuel, deixem-me só introduzir aqui um dado. Há 8 dias, justamente neste mesmo espaço, Paulo Vaz, da Associação dos Têxteis, vinha falar também na necessidade de encontrar mão de obra. Esta semana tivemos também o Luís Onofre, o presidente da Associação do Calçado, de Indústria de Calçado, a insistir, na patronal do calçado, a insistir em queixas sobre a falta de trabalhadores e na necessidade da indústria de calçado a recrutar 3.000 a 3.500 trabalhadores de imediato que não encontra. Este é o pano de fundo também das declarações de Pedro Ferraz da Costa. Não é exatamente assim. Mas deixe-me só aqui concluir isto, porque eu acho que isto é ótimo. Durante vários meses, se calhar já vamos em anos, eu tenho vindo aqui a defender que a melhor forma de garantir os direitos laborais é a taxa de desemprego ser baixa, que é o que dá poder negocial aos trabalhadores. O facto de quererem contratar e não conseguirem, isso é ótimo. Paguem melhor. Claro. A conclusão a sequência é essa. Exatamente. Foi o que eu disse. Ou seja, está-se a atingir o ponto ótimo da situação. Ou seja, os trabalhadores podem optar por outras situações. E isso é bom. E desse ponto de vista... E os empresários têm de ser modernos e adaptar-se a isso. Exatamente. E, portanto, a mão de obra vai ser necessariamente mais cara e vamos deixar até de ter, na minha ótica, e eu acho que a breve prazo, a médio prazo isso vai acontecer, de ter tanta preocupação, e acho que é legítimo e muito bem, eu defendo isso, com o salário mínimo, não sei, porque de facto esse tipo de políticas vai desaparecer e eu acho que desse ponto de vista as coisas vão melhorar. Carvalho da Silva, portanto, não faz sentido e não me revejo na entrevista de Ferraz da Costa, que fique claro. Manuel Carvalho da Silva há pouco referia que não era exatamente como eu contextualizava. Sim, o Ferraz da Costa tem declarações, eu acho que o adjetivo que me ocorre é abomináveis, porque se refere aos jovens, depois do país ter perdido dezenas e dezenas de milhares de jovens e alguns deles qualificados, mas refere-se também aos mais velhos, ele que tem 71 anos e que está no ativo e tem todo o direito em estar, mas refere-se ao problema de termos aí o aumento da esperança de vida e, portanto, como é que ele diz que as empresas qualquer dia parecem mais lares de terceira idade. Isto é ignóbil, é ignóbil. Mas, em relação à falta de mão de obra, ainda no domingo passado, faz hoje uma semana exatamente, publiquei no JN um artigo onde falo da necessidade de olharmos para essa reclamação que eu ponho entre traços certamente fundamentada de vários setores que dizem não há trabalhadores. E não há. Já agora, há dezenas e dezenas no Jornal de milhares Notícias deste domingo defende a reprivatização do CTT. Não, eu digo os CTTs devem ser públicos. E sobre isso podíamos discutir, porque há várias nuances sobre o caminho a seguir. Justamente, a nacionalização do CTT, não a privatização. Essa é uma das hipóteses, que lá está. Uma de 3 hipóteses que devem ser trabalhadas e articuladas para se ver como é que os CTT podem ser públicos. Mas a questão que se coloca do meu ponto de vista, é o seguinte. Já agora, com uma nota prévia, por mim não ando nada nervoso, antes pelo contrário, ando preocupado. Olho para este Congresso e o PSD ainda é um grande partido, tem sido até hoje e com certeza vai continuar a ser, e vejo que os portugueses não têm grande coisa a esperar do PSD e isso preocupa-me. E preocupa-me porque aquilo que é proposto é contra as aspirações que têm levado a alguma melhoria, não apenas do clima social e político que se vive no nosso país, mas a melhorias pontuais das condições concretas de vida dos portugueses. Mas ainda não isso preocupa nada, não é?
Eu não tenho, em relação à personalidade de Rui Rio, à consideração se é social-democrata, se não é, eu tenho respeito por Rui Rio, conheço o seu trabalho, troquei impressões com ele uma ou outra vez e até tive a oportunidade e o privilégio de ser convidado por ele para fazer uma conferência num ciclo de conferências de grande significado que ele organizou no Porto. Eu estive lá. E, portanto, eu não tenho nada de menorização do que pode Rui Rio trazer ou não, e até acrescento, às vezes há surpresas. Agora, sejamos objetivos. E os dados sobre o Conselho Nacional não ter a maioria no Conselho Nacional, e isso até ser normal, atenção, porque esta lista é feita pelo vencedor e pelo derrotado, só havia 2 candidatos. É uma lista conjunta. Manuel, e, portanto, isto altera. Mas a informação que a repórter da Renascença traz sobre a direção, o que aponta para uma significativa abstenção, mas depois para um número enorme de brancos e nulos, dá um bocado a noção do que aí está. E deixe-me só acrescentar uma ideia que é esta. O PSD, para conseguir ter influência, embora eu pense que essa coisa do Bloco Central é uma invenção da tal ansiedade, o Partido Socialista, se amarrar a uma política de Bloco Central, desaparece como primeiro partido e corre o risco de desaparecer da influência que tem atualmente na sociedade portuguesa. Nesse sentido, o texto de Pedro Nuno Santos no Público esta semana é um recado para... Fizeram-me referência, mas não li o artigo. Mas deixe-me só dizer que o PSD, para conseguir agir com força na sociedade portuguesa, precisa de representação própria, precisa de força e coesão. E, portanto, a minha análise limita-se a identificar fatores, independentemente daquilo que gosto ou que não gosto. É evidente que tenho a minha identidade e acho que a solução à esquerda é positiva e que é preciso tratar para o futuro, mas isso é um aspecto do meu posicionamento. Agora, o que nós temos aqui, o que os portugueses podem ou não esperar, decorre de um conjunto de fatores que aqui levantei. E as chamadas grandes questões, grandes reformas, não são aquelas 2 ou 3 que... E daqui a pouco talvez tenhamos algumas indicações são muitas outras. Sentido. Claro, mas também não era suposto serem todas. Temos menos de 4 minutos. O que eu acho é que os resultados, falando dos resultados, que já sabemos, também não são assim tão dramáticos, porque para o Conselho Nacional tiveram 34 em 70 lugares. Passos Coelho teve, da última vez que resolveu pôr Miguel Relvas no Conselho Nacional, teve 18 lugares. Portanto, isto está a dar uma nota muito rapidamente. E quando não correu assim tão mal. Para a Comissão Política é que eu acho que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer no início na minha intervenção. A Comissão Política é que é de facto polémica. E quanto aos trabalhos do Rui Rio, este congresso do PSD, há analistas a dizerem que pode dar a Costa quase uma possibilidade de tripla. Ou seja, se a economia continuar a correr bem, Costa pode enfrentar as próximas eleições, enfim, num quadro em que pode aspirar à maioria absoluta. Se não obtiver, legislativas, justamente, renova o entendimento com o Bloco e, enfim, ou a PC, no limite terá um PSD a viabilizar o governo e a retirar o Bloco e o PC do arco da governação. Enfim, isto seria um cenário de tripla. Sim. Este é um cenário possível, mas também pode haver o cenário contrário. Eu posso aqui sentado dizer que Rui Rio pode fazer agora um ano extraordinário e tirar a maioria ou até ganhar as eleições a Costa. Eu acho que estamos no campo da especulação. O que eu quero aqui afirmar, e me parece que é importante, é Rui Rio é ou não o homem certo no lugar certo. E eu, desse ponto de vista, neste momento não posso responder a isso, mas acho que Rui Rio é um homem preparado para dar a volta ao PSD e o PSD encontrar-se em condições, nas próximas legislativas, para disputar a vitória a António Costa. Isso eu acho, porque ao contrário do que se diz e do que a opinião publicada faz valer, porque de facto, ao contrário do que Carvalho da Silva diz, eu acho que a opinião publicada é muito de esquerda, o governo de António Costa não está a correr assim tão mal. E vamos ver como é que vai correr o próximo ano, tal como eu tenho dito várias vezes aqui neste programa. As atrapalhadas são mais que muitas e, portanto, desse ponto de vista, eu auguro, de facto, muita luta para António Costa e acho que António Costa vai ter um osso duro de roer com o Rui Rio. E agora vou propor ao Luís, para encerrar o programa, o exercício que ele menos aprecia, que é o
enfim, um exercício de futurologia. Previsões. Não, ele é economista, ele consegue. Pode não acertar, mas... Ele consegue e não tem vergonha de errar. Para Costa, negociar com o Rio será eventualmente até mais fácil do que negociar com o Bloco e com o PC. Costa é um negociador, é um pragmático, é um homem com sentido prático muito elevado. Não, mas lá, pegando no programa do governo do PS, antes da geringonça, aquele com que foi eleições, é evidente para qualquer pessoa que leia aquele programa que é muito mais fácil para quem propõe aquele programa negociar com o PSD do que negociar com o PCP e com o Bloco de Esquerda. A negociação com o PCP e com o Bloco de Esquerda não foi uma negociação programática, foi uma negociação de poder. Tática. E que foi bem sucedida. Ele está no poder e de certa forma conseguiu pôr aqueles dois partidos no bolso. Agora, aquilo que eu penso é que a prazo, a 4, 5 anos, o António Costa vai querer fazer coisas, vai querer fazer reformas. Ele tem uma visão para o país. Também ninguém chega a primeiro-ministro sem ter uma visão para o país. Não é só ambição de poder pelo poder. E Numa nota muito breve, esta semana, e isso não foi muito noticiado na imprensa portuguesa, António Costa, numa entrevista ao ABC, falava dos tabus como o TGV, como o novo aeroporto de Lisboa. Em relação a isso, porque, sim, é verdade. Esse ponto é verdade e acho que ele introduziu de facto isso, a dizer que é tabu para ver se deixa de ser tabu. Exatamente, foi mais isso. Isso é interessante. Mas aí, por acaso, acho que ele conseguirá acordo com todos os partidos e sim. Aí o PCP também é perfeitamente a favor do investimento público. Sim, isso não é por aí. Mas agora, aquilo que eu penso que para a visão que Costa tem do país para os próximos 4 anos, ou até naquilo que ele querá fazer nos próximos 5, 6 anos... uma observação. Manuel, sim. Infelizmente já não vamos ter tempo. É muito simples. Muito rápido, Manuel. Costa tem uma visão. Costa está a governar com êxito. O que é isso de Costa vir a encontrar uma visão? Não, a visão está em curso. Se vai mudar. Fica por aqui este coisa. Conversas Cruzadas. Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho. Continuação de um bom domingo. Informação à hora certa do Congresso do PSD. Conversas Cruzadas. Muito bom.